Bom dia, passando aqui hoje para mim, segunda-feira, para deixar o último vídeo da série Lar do Cilar, do nosso canal Ministério Farol para Famílias. E ao fim dessa série, né, a gente está finalizando hoje, a gente espera que você tenha conseguido aumentar a sua bagagem de conhecimento, colocar alguns assuntos que estavam adiados dentro do seu relacionamento em dia, ter podido conversar com seu cônjuge, ter podido ter um melhor relacionamento com a família. E hoje a gente vai abordar o tema honestidade. A gente já falou um pouco sobre transparência no vídeo passado, mas a honestidade ela fala sobre confiança e verdade. E eu deixo para vocês aqui no texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 13. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Que coisa preciosa, né? O rei poder se agradar, e a gente aí transfere isso para o nosso Deus, se agradar daquele que fala honestamente, que tem os lábios que dizem a verdade. E poucas coisas são mais valiosas do que colocar a cabeça no travesseiro e se sentir seguro de que não há nada escondido, que há uma certa transparência, que há uma verdade e que nada, né, venha manchar a sua reputação, nem profissional, nem social, nem familiar, nem dentro do contexto de igreja. A confiança e aqui eu falo especificamente não só entre casal, mas a confiança é uma coisa que ela é mais abrangente, mas especificamente para o casal, ela faz uma diferença muito grande entre você só olhar para o outro, conversar com o outro e o outro conseguir sentir nas suas palavras verdade, para poder continuar, para não continuar, para poder discutir alguma coisa na relação, alguma coisa que de repente não esteja certa. E a confiança ela é essencial. Alguns escritores, eles comparam essa confiança a um copo de cristal. E o copo de cristal é um copo, uma peça não de vidro, mas um artefato mais caro, mas que quando ele cai e quebra, ele se estilhaça, ele parte em vários pedaços. E o homem, mesmo que tente com o super bonder, tente com determinadas colas, tente fazer alguma coisa, ele não consegue colar. Precisa da presença de Deus para que todas as imperfeições, toda aquela rachadura, todas aquelas áreas que podem ficar abertas e que vaze o líquido que é colocado dentro daquele cristal novamente, ele se recomponha, né? Ele esteja perfeito. O homem sozinho não consegue fazer isso. Em uma relação familiar, dentro principalmente, né, desse relacionamento conjugal, nada precisa ser escondido. Quando seu cônjuge ele sabe da sua vida, ele sabe da sua situação, ele sabe dos seus problemas, ele sabe das suas dificuldades, você como pessoa tende a ser mais responsável e menos inclinado a cair em tentação, e o seu cônjuge ele pode ser uma ponte, ele pode ser o apoio que você vai precisar nesses momentos que você não conseguir fazer sozinho. Normalmente nas aulas de Casados para Sempre eu menciono sobre laços de alma. Você já escutou sobre isso? Fotos, presentes, telefones, alguma coisa na agenda, tudo que envolva, e aí no caso do cônjuge, né, alguém de algum relacionamento, alguma situação que te aconteceu lá atrás no passado, mesmo antes de você estar nesse relacionamento atual, são coisas que às vezes estão guardadas, estão ali, é bonitinho, eu não queria me desfazer, eu não queria perder aquilo, mas é um laço de alma. Você guarda aquilo ali com qual propósito? Hoje você está com outra pessoa, hoje os sentimentos são diferentes, e aí, gente, eu abro um parênteses, você não está mais preso àquela pessoa. Eu não estou falando, de repente, de um relacionamento onde dois cônjuges e o outro faleceu. Aquilo são memórias de um relacionamento que ocorreu e você tem memórias daquela outra pessoa. Mas de relacionamentos onde houve separação e você não está mais com aquela pessoa, esses laços de alma te fazerem você lembrar de sentimentos, de situações e que venham a fazer comparações com a pessoa que você está hoje em dia. E isso é muito complicado. Numa relação familiar saudável, um cônjuge, um tende a proteger o outro, um tende a guardar o outro de suas fraquezas, de seus problemas e até de investidas externas.
E a coisa similar dentro dessa relação, ela também acontece entre pais e filhos, nessa relação paternal, porque os pais tentam proteger os filhos de todas as ameaças externas. Seja o mais honesto possível e tente dar ao seu cônjuge aquilo que você tem de melhor. Eu tenho alguns questionamentos que eu gostaria de fazer aqui com você, mas eu queria que você fosse muito honesto ao tentar respondê-los. Pergunte a si mesmo. São 3 perguntas. Primeira, será que eu vou me sentir confortável em contar para o meu cônjuge ou para os meus pais aquilo que eu estou fazendo? Olha que pergunta, né? Não é uma pergunta capciosa, mas é uma pergunta para você refletir. Normalmente, a chance quando você reflete de quebrar aquele processo, de quebrar a avaliação que você tinha ou a inclinação que você tinha para poder fazer alguma coisa, ela é interrompida. O mundo, ele nos fala o tempo todo, não pensa demais, senão você não vai fazer. Deus o tempo todo nos remete à seguinte situação: reflita, pense, porque é o próprio Deus que nos aconselha a escolher o caminho certo. E aí eu deixo para vocês Deuteronômio 30:19, que diz assim: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que tanto vocês e seus filhos vivam. Então Deus, ele já dá o retorno pra gente. Reflitam sobre isso que você vai fazer, se é certo, se é errado, se é pro bem, se é pro mal, se é pra vida, se é pra morte. Mas escolham a coisa certa, para que nem vocês nem seus filhos venham a padecer ou sofrer as injúrias daquilo que você vai fazer, e que possam viver e ter uma vida em abundância. A segunda pergunta, ela fala assim pra gente: como meu cônjuge reagirá a isto? Esse questionamento, quando ele aparece, ele vem com um motivo atrás dele, né? Quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi: quanto de tristeza eu derramarei no coração do outro e quanto eu o deixarei sofrendo de acordo com aquilo que eu vou fazer ou que eu vou falar. E é pesado, né? Porque se eu amo o outro, se eu protejo o outro, se eu defendo o outro, como é que eu posso estar derramando tristeza no coração do outro e deixando o outro sofrer por uma atitude, um gesto, um ato ou uma ação que eu venha a querer fazer? E a última pergunta, ela fala assim pra gente: esta atividade ou isso que você vai fazer me distanciará ou me aproximará do meu cônjuge, da minha família, dos meus filhos? Após tomar essa atitude, o que eu estou provocando no outro, né? O que eu vou estar provocando no outro? O que o outro vai estar sentindo após eu falar isso? E queria que vocês guardassem, se de tudo isso que eu falei, vocês não conseguiram guardar muita coisa, eu acho que a essência maior dessa fala, ele diz o seguinte, que a honestidade, ela possui uma exceção à regra, que às vezes informações dolorosas, elas são pesadas, elas podem vir a machucar, e ao mesmo tempo algumas informações de lá de trás do nosso passado, elas vão ser desnecessárias para aquele momento que eu estou vivendo. Eu já havia falado no vídeo anterior a respeito sobre ser sincero demais, né? E aí eu vou botar entre parênteses, né? Sincericídio. E eu vou reforçar. A verdade que deve ser dita, a honestidade que eu pretendo ter com o meu cônjuge não é para machucar o outro, e sim para poder impedir que problemas aconteçam no meu futuro e que aberturas de brechas no meu relacionamento façam com que esse cristal que eu mencionei também anteriormente, ele quebre. Nós, eu e Alexandre, já vimos muitos casais, após aconselhamentos, após nós, inclusive, termos falado tudo isso que já foi dito para vocês, eles não souberam como assimilar a situação, acharam que estavam prontos e deveriam abrir o coração para poder contar para o cônjuge coisas que aconteceram até antes mesmo do relacionamento deles, e não foram nenhuma nem duas pessoas, foram várias pessoas o qual infelizmente aconteceram isso. E às vezes as pessoas, elas tendem a querer abrir o coração para poder falar, e o peso daquela responsabilidade, ele sai dela. Só que ao mesmo tempo é como se fosse uma produção de lixo. Eu pego aquilo tudo, eu retiro aquele lixo todo de mim, só que eu estou jogando esse lixo em algum lugar. Aonde eu estou jogando esse lixo? Dentro do coração do outro. E infelizmente o cônjuge o outro acaba ficando destruído.
Se Deus joga esses pecados, joga toda essa essência dentro do mar do esquecimento, Ele joga para que a gente não volte a pegá-los, a resgatá-los, mas principalmente para que a gente não repita esses erros. Esse é o motivo principal. Então, caso você tenha alguma coisa dentro do seu passado, dentro do seu relacionamento, que você precise conversar com seu cônjuge, caso você julgue ser necessário abrir isso para a sua família, né? Para o seu cônjuge, peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria, para que prepare o coração, para que seja o melhor momento. Procure um pastor, procure um conselheiro, um amigo confidente cristão, ore, aborde a situação e veja o que pode ou não pode ser dito dentro dessa relação. Não é um assunto também fácil, né? Talvez a gente queira ser honesto demais para poder limpar a nossa alma, mas a gente acaba jogando o nosso entulho, o nosso lixo no outro. E quem normalmente carrega o nosso fardo é Jesus. É Ele que pede para que a gente troque o nosso fardo com Ele, que troque o nosso peso com Ele, porque o jugo dele é leve, o fardo dele é suave, né? E a gente consegue, através disso, caminhar de uma forma mais tranquila. Vamos estar orando nesse momento para a gente estar terminando, e eu queria agradecer desde já a você por esse período que vocês passaram junto conosco. Se você não nos segue, nos siga. Se você quiser compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa, com um amigo, compartilhe. Influencie outras famílias a poderem estar estudando a palavra de Deus, até mesmo assistindo alguns vídeos nossos. Quem sabe de repente aparece uma luzinha lá no fundo do coração, né, para que essas pessoas tendem a andar nos caminhos do Senhor, mudar seus caminhos e fazer as coisas certas, né, que Deus tem orientado a gente sempre dentro da palavra dele. Que Deus os abençoe, que o Senhor nos ensine a ser honestos, a sermos transparentes, que quebre todos os muros de vergonha, de autossuficiência nossos, que atrapalham o nosso crescimento e o crescimento da família. Que Deus possa nos dar sabedoria para poder nos entender e entender a dor do outro, sem julgar, e que nos dê amor para poder continuar seguindo adiante. Eu agradeço muito a vocês por ter compartilhado essa série Lá do Celular. Que Deus os abençoe, e acredito eu que o próximo vídeo será Alexandre que vai trazer a mensagem pra gente. Um beijo muito grande, tenham uma excelente semana.